Nessa aula, a gente vai aprender um pouquinho sobre as ferramentas que tem disponíveis aqui na 3G Viewport, né? Eu acho que isso é bem importante antes da gente começar a criar ou manipular os objetos, ok? Então vamos lá. A gente pode encontrar as ferramentas aqui no canto superior esquerdo, né? Então você pode ver que são esses pequenos ícones aqui. Se você não estiver vendo eles e estiver assim, com só uma setinha, você pode clicar nela ou pressionar o atalho do teclado T, tá? Então o T é o atalho padrão para mostrar ou ocultar aqui o painelzinho de ferramentas. Se você não quiser só ver esses ícones, se você posicionar aqui o mouse um pouquinho depois do ícone, né? Então eu movo aqui um pouquinho o mouse, o cursor vai mudar de formato. Então se eu clicar e arrastar, ele vai mudar um pouquinho aí da disposição, né, dos atalhos, deixando mais compacto em duas colunas. E se eu arrastar mais um pouco, ele vai começar a mostrar ali que cada ferramenta faz, né, o seu título. Então isso aqui pode te ajudar, né, se você é iniciante, a como conhecer melhor as ferramentas, não só pelos ícones, né, mas também pelo nome, ok? A ferramenta que está selecionada aqui por padrão é a ferramenta de seleção de caixa, né? A gente pode selecionar os objetos simplesmente clicando neles, ok? Então se eu clicar aqui na câmera, no cubo ou na luz, eu estou selecionando eles. Se eu clicar fora, eu desseleciono todos, ok? Como eu estou com a ferramenta de seleção de caixa, se eu clicar e arrastar, eu vou selecionar todos os objetos que tiverem dentro da caixa que eu fiz de seleção. E se eu fizer a mesma coisa sem selecionar nada, né, fora, ele vai me desselecionar, ok? E se eu, por exemplo, tiver alguns objetos selecionados e quiser retirar algum da seleção em formato de caixa ainda, eu seguro o Ctrl e arrasto a caixa para envolver esse meu objeto. E aí ele é desselecionado. Se você quiser dicas de como operar, né, com as ferramentas que estão selecionadas, você pode acessar elas aqui embaixo na barra de status. Você pode ver que temos a ferramenta aí de seleção, que é só clicar com o mouse. Se eu clicar e arrastar o mouse, eu vou fazer a seleção em formato de caixa e posso girar a visualização com o botão do meio do mouse, além de clicar com o botão direito, né, para termos acesso aqui a esse menu aqui de contexto, né? Dependendo do objeto selecionado, ele vai me mostrar um menuzinho com algumas opções diferentes. Algumas opções aqui dessa listinha aqui de ferramentas aparecem aqui com esse pequeno triângulo, né, no cantinho. Isso indica que a gente tem mais ferramentas disponíveis que têm funções parecidas. Então se eu clicar e segurar, você pode ver que eu tenho aqui uma lista com 4 tipos de seleções diferentes. E eles são bem importantes dependendo do nível de precisão que a gente quer para a nossa seleção, né? Então a primeira aqui vai somente clicar e arrastar, né? E a gente já seleciona um objeto automaticamente e move ele. Vou dar Ctrl Z aqui para desfazer as minhas operações, né? A segunda a gente já viu, que é a seleção em formato de caixa. Temos a seleção em formato de círculo, né? Que vai selecionar os objetos que estão dentro ali do círculo. Se a gente usar esses como referência, esses pequenos círculozinhos laranjas, né? Que são as origens, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aí eu posso girar também aqui o mouse, né, para cima e para baixo, para alterar o tamanho do raio desse círculo de seleção, ok? E se eu quiser desselecionar também, eu solto, seguro o Ctrl e aí passo novamente em cima dos meus objetos, ok? Além da seleção de círculo, também a gente tem a seleção de laço, que funciona da mesma forma, mas dá um nível maior de precisão, né? Já que a gente pode escolher o formato ali da seleção, ok? Passando para posterior, agora a gente temos a ferramenta de cursor. Essa ferramenta serve para reposicionar aqui esse pequeno círculo que tem algumas linhas. Esse aqui é o cursor 3D, né? Ele é muito importante porque ele serve como referência para a criação de novos objetos ou malhas e também como ponto de referência ali para a gente fazer algumas transformações nos nossos modelos. A gente vai explorar isso um pouquinho mais para frente em exercícios mais práticos, né? Para você entender melhor. Com a ferramenta ativa do cursor, se a gente clicar em qualquer lugar, a gente vai reposicionar o cursor. E dependendo de onde a gente clicar, por exemplo, se for em cima de algum objeto, ele vai também ali ficar em cima da superfície, né, com a rotação da vista que a gente tem atual. E aí se eu quiser, por exemplo, que ele fique retinho em cima da superfície, eu vou aqui para a visão de topo, né, clicando aqui no meu gizmo, pressionando o atalho 7. E aí vocês podem ver que agora ele está bem alinhadozinho, né, com a superfície. Então, a partir de agora, por exemplo, eu posso adicionar um objeto e aí ele vai ser criado a partir deste ponto, que é o cursor 3D, ok? Se eu fiz alguma operação e movi ele, sem querer, né, também, às vezes acontece, eu posso reposicionar ele no centro, simplesmente pressionando N, né, no painel de propriedades aqui lateral. Eu venho aqui na terceira opção, que é o View, e eu tenho um menuzinho aqui chamado 3D Cursor, né?
Então eu posso alterar aqui a localização, né, a posição dele e a rotação. Para alterar um campo, eu posso simplesmente clicar em cima e pressionar o valor, né, desejado, e aí eu dou Enter para confirmar. Mas eu também posso alterar vários valores de uma vez só. Então eu clico no primeiro valor e arrasto para todos os valores que eu quero alterar. Então, por exemplo, eu cliquei no Y e segurei e arrastei até o Z. E aí eu posso alterar os dois campos ao mesmo tempo com o mesmo valor. Então eu digitei 0 e dei Enter. E para fazer isso com a rotação também, eu arrasto nos três campos, pressiono 0 e dou Enter. E aí vocês podem ver que o nosso cursor 3D está centralizado aqui na nossa cena, né? Vou pressionar N novamente para ocultar o painel aqui de propriedades, né, da 3D Viewport. E se eu quiser fazer isso de uma forma mais fácil, eu simplesmente pressiono Shift C, que é o atalho também que a gente pode encontrar aqui no View, né? A gente vem em Align View, né, ou alinhar a vista e escolhe essa opção aqui, Center Cursor and View All, né, que vai centralizar o cursor e vai visualizar todos os objetos da nossa cena imediatamente, ok? E aí nosso cursor está perfeitamente no centro novamente. As próximas três ferramentas aqui são autoexplicativas, né? Se eu clicar aqui na ferramenta Move, eu vou ter disponível aqui na minha cena um gizmozinho que me permite mover, né, os objetos que estão selecionados. Então, se eu clicar aqui na setinha verde, ele vai restringir o movimento desse meu objeto nesse eixo aqui, no caso o eixo de Y, né? Que é o verdinho. Então, eu movo só no eixo de Y. E a mesma coisa aqui com as outras setinhas. Aqui a vermelha no eixo de X e a azulzinha no eixo de Z, ok? Vou dar Ctrl Z para voltar aqui. Eu também tenho aqui disponível pequenos quadradinhos, né? Que mostram que eu posso também mover o objeto em um plano ali entre dois eixos, ok? Então, por exemplo, se eu clicar e arrastar a partir desse quadrado vermelho, eu vou restringir o movimento no eixo de X. E aí eu posso mover só em Y, né? Aqui para as laterais aqui do nosso cubo, ou em Z para cima e para baixo ao mesmo tempo. Mas nunca vou ultrapassar ali o limite, né, a posição no eixo de X. E a mesma coisa acontece aqui com esse quadradinho azul. Por exemplo, eu vou restringir o movimento vertical, né, e aí eu só vou mover, por exemplo, em cima do plano em Y e em X. E o outro quadradinho é a mesma coisa, né? Então, ou eu uso as setas para restringir o movimento em um ângulo, ou o quadradinho que eu vou me movimentar ali por dois planos ao mesmo tempo, dois eixos, ok? A mesma coisa que a gente pode encontrar na ferramenta de rotação, que ele vai me apresentar aqui essas pequenas circunferências, vamos dizer assim, que mostram em que eixo eu quero rotacionar o meu objeto. Então, se eu arrastar aqui, clicar e arrastar a partir dessa circunferência verde, eu vou rotacionar ao redor do eixo ali Y, né? Que é o verdinho. Então vocês podem ver que eu estou rotacionando a partir desse ponto central aqui do eixo de Y. E a mesma coisa acontece aqui no Z, né? No azulzinho. E no X, no vermelhinho, ok? E a gente também tem a última ferramenta aqui que é o Scale, né? Na transformação. Que, por exemplo, aqui no eixo Y, né? Eu posso arrastar aqui esse quadradinho verde. E aí ele vai somente escalar o nosso objeto no eixo aqui de Y, ok? É a mesma coisa no eixo de X e no eixo de Z. E aí também a gente tem disponível aqueles quadradinhos do que eu falei na ferramenta de movimento, né? De posição ali, que ele vai me restringir também os eixos em qual eu posso escalar, ok? E isso afeta da mesma forma lá que na ferramenta de mover. Vocês podem ver que a escala também tem uma nova opção que é o Scale Cage, né? Que ele vai encapsular o meu objeto, né, numa caixa e aí eu posso utilizar esses pontinhos para restringir o eixo ali que eu quero escalar o meu objeto. Também é bem mais visual, né, e bem mais prático também de entender ali o que vai acontecer. E aí aqui por último nas ferramentas de transformação temos uma ferramenta de transformação que nos permite fazer as três operações aqui de transformação de uma vez só. Então, se eu arrastar aqui pela setinha, eu vou mover. Se eu usar os círculos, né, as circunferências, eu vou rotacionar. E se eu usar os quadradinhos, eu vou escalar, né? Então, é bem mais prático e bem mais visual. Se você preferir, né, apesar de estar um pouco mais poluído, ele vai nos apresentar mais ferramentas ao mesmo tempo. Por último aqui, temos uma última divisãozinha aqui, que temos a ferramenta Annotate, onde a gente pode desenhar, né, ou fazer anotações
sobre o modelo e tal, se a gente for repassar o arquivo para indicar correções a serem feitas no nosso objeto, na nossa cena. Se a gente quiser escrever algo manual aqui, né, a gente pode simplesmente desenhar as letras. E se a gente quiser apagar, a gente pode acessar a setinha aqui, usar a borracha, né? E só clicar com o botão esquerdo. Ou também a gente pode usar somente a ferramenta padrão, que é a Annotate, e segurar D, né, para desenhar com o botão esquerdo, ou apagar com o botão direito, enquanto o D ainda também está pressionado. E também, como vocês podem ver, eu posso alterar esse raio da nossa área aqui da circunferência para nos possibilitar apagar mais coisas ao mesmo tempo, né? Além da Annotate, também temos a Annotate Line, né, que vai nos permitir desenhar uma linha, o Annotate Polygon, que vai nos permitir desenhar um objeto, né, uma figura geométrica ali ponto a ponto, né, e ele vai ligando esses pontos com linhas. E vou dar Enter aqui para confirmar, né? E aqui a borracha, né? É bem simples, né? É bem objetiva essa ferramenta. E se eu pressionar N para abrir o painel de propriedades, eu posso vir aqui na Tool, né, na ferramenta que está selecionada, e eu posso clicar em Note e apagar aqui ou criar novas camadas com outras cores e acabar apagando também, né, para assumir todas de uma vez, ok? E por último aqui a gente tem a ferramenta régua que vai medir ali distâncias, né? Então pode medir distâncias e ângulos. Ele diz aí algumas dicas de como você opera essa ferramenta, né? Então eu vou clicar aqui nela e simplesmente arrastar aqui em cima do nosso cubo, e aí vocês podem ver que ele não foi tão preciso, então eu vou segurar Ctrl aqui para ele ativar o Snap, né, e grudar nas superfícies. Vocês podem ver que ele ajuda muito, né, para a gente saber medidas, e é útil principalmente quando a gente está fazendo um objeto que precisa ter uma precisão maior, né, ali nas medidas, ou também até em modelos arquitetônicos, né, em plantas de casa e tal, que a gente precisa realmente ter aquelas medidas certas. Basicamente são essas, né, as ferramentas. Eu espero que vocês tenham entendido, né? E aproveitem um pouco para fazer essas operações nas ferramentas, para entender um pouquinho melhor como elas funcionam, ok? E quando fizer algo de errado, Ctrl Z vai voltar aqui todas as operações que vocês fizeram. Qualquer coisa, só reiniciar o arquivo, clicando em File, New, General e descartar as mudanças que ele volta ao original. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na próxima aula, onde a gente vai começar a criar, né, objetos e também manipulá-los para criar o nosso primeiro modelo, ok? A gente se vê lá e até mais.